Olá, meus irmãos, boa noite para todos, graça e paz para vocês aí, que estão longe, que estão perto. Meus irmãos, mais um dia estamos aqui com um tema do Evangelho e queremos falar nessa noite o engano dos últimos dias. Cada batalha que a mídia arruma hoje, as nações, o cristianismo inventou que nós estamos nos últimos dias. Será isso verdade ou mentira para nós que vivemos hoje, depois da obra consumada? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores, ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoa hipócrita e mentirosa, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então, Timóteo estava aqui, Paulo estava escrevendo a Timóteo que nos últimos dias, nos últimos tempos, ia aparecer pessoas, não é um espírito, as pessoas não tinham um espírito, era um espírito. O espírito é uma pessoa, enganadores que enganaria muitos. Era pessoas com mente queimada ou mente poluída que saía enganando. Então não era um demônio, era um ensinamento de pessoas que dizia ser cristão, mas não era. E nós vamos observar que quando foi esses últimos dias, fim dos tempos, fim de uma era, hoje as pessoas ainda pregam que estamos vivendo nos últimos dias. Mas seria isso verdade biblicamente? Ou essa verdade era para aquela geração? É o que nós temos falado nos vídeos. Infelizmente hoje muitas pessoas não dão crédito e a princípio diz que nós pregamos heresia. Mas se os discípulos não falaram a verdade, como é que nós vamos dar crédito no resto das palavras? Nesses tempos o irmão disse: olha, todos os discípulos sabiam, pregavam que Jesus iria voltar naquela geração, mas eles foram enganados. Ué, que profeta é esse que fala uma coisa e não acontece e eles continuam sendo profeta? Porque a Bíblia diz: o profeta que falar e não acontecer, esse era um falso profeta. Então os discípulos não erraram. Jesus também não mentiu. Jesus afirmou que aquela era a geração nos últimos tempos. Jesus pregou os últimos dias para um futuro distante. Será mesmo que Jesus, quando pregava, ele falava para um futuro distante? Alguns dizem que Mateus 24 fala para um tempo que aconteceu no ano 70, eles não negam isso hoje, mas diz que aquilo vai se repetir no futuro. Aonde está escrito isso? Mateus 24, 34. Jesus disse ainda: aprenda a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Vamos observar aqui. Os futuristas dizem que Israel é a figueira. E quando eles começassem a florescer, não iria passar aquela geração. Mas aonde Israel é comparado com uma figueira aqui nesse texto? Lugar nenhum. Aí vocês veem que há uma interpretação forçada. Jesus não está dizendo que era para comparar. Era: vocês conhecem
a figueira, quando ela começa a cair as folhas, você sabe que está chegando o verão. Não tem nada a ver comparar Israel nesse texto com figueira. Outros podem até ser, mas esse texto ele está dizendo, olha, vocês conhecem, quando a figueira cai as folhas e começa a brotar, vocês sabem que está chegando ao verão. Igualmente, quando você vê isso acontecer, o que iria acontecer? O cerco de Jerusalém. Quando ele vê esse terremoto, apostatando da fé, ele saberia que estava chegando o fim daquela nação. Não tem nada a ver. Versículo 33. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Então, era uma comparação. Eles iriam ver aqueles sinais, não é nós, não. 2000 anos nós vamos ver o sinal. Que sinal? Eles que viram. E o versículo chave aqui, que muitos pregadores não pregam, é o versículo 34, que mata qualquer futurista. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrer todos os que agora estão vivos. A tradução é melhor ainda, que ela traz para atualizar como era o versículo que Jesus estava dizendo. Jesus está dizendo, vai acontecer nesta geração. Aqueles que estão aqui não vão passar, eles vão ver esses sinais. Era aquela geração que era a geração do final, que ia ver o fim dos tempos, o fim do mundo, o fim não do planeta, mas o fim daquele sistema mosaico, para que tudo fosse novamente começado por uma nova era. Lucas 11:47. Ai de vocês, pois fazem túmulo bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso vocês mostram que concordam com os que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fizeram túmulo para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse, mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje, daquela geração, será castigada pela morte de todos os profetas, assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Se você observar, Jesus estava pregando para uma geração. Vocês, eu vou cobrar de vocês. É essa geração que vai sofrer o juízo de Deus, o dia do Senhor. Mas aonde está hoje o povo que lê, mas não entende? Porque, pensa bem comigo, se eles tirar a vinda de Jesus da igreja, tirar o inferno, que é sepultura, tirar o arrebatamento, que não tem nada a ver para ir para um lugar, que era trocado de um lugar para o outro, e tirar o diabo da igreja, que não é diabo como um ser, é adversário,
o que é que esses nossos irmãos vão pregar para segurar as pessoas dentro dessas congregações? Sobra nada. E você acha que eles vão aplaudir essa mensagem que eu prego hoje? Não, pela vontade deles, eles me calavam. Mas não tem como calar a Bíblia. Uma hora ou outra, igual já estamos visto aí, o mundo está sofrendo uma transformação. Vocês podem tirar o cavalinho da chuva, Jesus não vai voltar nunca. Porque ele não pregou para a nossa geração, ele pregou para aquela geração. Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem alguém aí que é da casa de Israel? Então você está dizendo, Simar, que Jesus não veio para nós. Eu estou dizendo e afirmando, ele não veio para nós. Mas então o que nós hoje desfrutamos, meus irmãos, daquilo que ele conquistou lá? Eles se tornaram filhos herdeiros. Eles eram escravos, se tornaram filhos. Quando eu e você nascemos, a obra já tinha sido completa. O evangelho já tinha sido pregado no mundo todo, terra habitada daquela época. E hoje nós já nascemos no reino. O que precisamos é entender esse reino e passar a reinar, ter um Deus como rei. Não para se submeter a doutrinas de homem, mas o reino de Deus, Paulo diz que é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Jesus disse, ide pregai e anunciai as boas novas. É chegado o reino dos céus. Jesus nunca disse que levaria alguém para o céu. Ele disse que o céu estava chegando, que era o reino dos céus. Versículo 52. Ai de vocês, mestre da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa ou do reino do céu, da sabedoria, e assim nem vocês mesmo entram. Você pode ver que Jesus disse que o reino estava chegando. João Batista disse, é chegado entre vós o reino dos céus. Eles não entravam. Eles tinham a chave. Qual era a chave do reino dos céus, Simar? O próprio texto diz que era a chave do conhecimento. Ele disse para Pedro, Pedro, eu te dou a chave do céu. Ué, mas no céu tem chave? E o que você ligar na terra será ligado no céu. Mas o que era essa ligação? Era o conhecimento do Evangelho. Se a pessoa recebesse aquele conhecimento, ele estaria sendo ligado no céu, porque na lei não ligava ninguém no céu. E se Pedro negasse o conhecimento àquela pessoa, ele estava negando o conhecimento, aquela pessoa não entraria no reino do céu, porque no reino do céu só entrava com entendimento. Não entrava carnes. Paulo diz que carne e sangue não ia herdar o reino. O que herdaria então? É o Espírito, é o entendimento que ia herdar. E aqueles mestres, eles não entravam no reino de Deus e atrapalhava com aquelas heresias deles, com a lei de Moisés, desdobrando aquilo tudo, desfazendo do Evangelho e não deixava as pessoas entrar. Assim nem vocês mesmo entram, nem deixam os outros entrar. Por quê? É o que eu disse aqui, voltando aqui para a gente entender melhor. Ai de vocês, mestre da lei, pois guarda a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmo entram, nem deixam os outros entrar. A chave do céu que foi dado para Pedro, os mestres da lei também tinham, que era o conhecimento de entrar no reino dos céus.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles. Paulo está citando aqui uma passagem do Antigo Testamento que Deus chamou um povo para entrar na terra prometida e eles vacilaram. E por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Então Deus chama eles e eles começam a murmurar e eles foram destruídos no deserto pelo anjo da morte. E não entraram na terra prometida. Tudo isso aconteceu aconteceu aos nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, para eles, pois estamos vivendo nos fins dos tempos. Paulo estava louco? Paulo errou? Será que Paulo estava mentindo ou ele foi enganado? Paulo está dizendo, tudo aquilo aconteceu com eles. E hoje escrito e serve para nós, para eles lá. Porque está chegando o fim dos tempos. Há 2000 anos atrás, Paulo e todos os discípulos, e principalmente Jesus, ele pregava que o fim dos tempos tinha chegado. Hoje, as pessoas negam essa verdade e quer dizer que os discípulos não sabiam quando Jesus ia voltar. Mentira! Eles não sabiam o dia nem a hora, mas o tempo eles observaram e sabiam. A grávida, uma mulher grávida, não sabe o dia nem a hora, mas o mês ela sabe. Hebreus 9, 26. Se fosse assim, eles teriam de sofrer. Jesus teria que sofrer. Muitas vezes, desde a fundação do mundo. Pelo contrário, uma vez por toda, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Paulo está dizendo, se fosse assim, se Jesus estivesse morrendo todo dia, as pessoas dizem que Jesus está tirando pecado hoje. Se Jesus estiver tirando pecado hoje, ele é um sacerdote igual aos outros. A Bíblia diz que todo dia, de ano a ano, os sacerdotes entravam e ofereciam um sacrifício que nunca poderia tirar o pecado. Se fosse assim, Jesus tinha que padecer desde a fundação do mundo. Não, mas não foi assim. Ele era o último sacerdote. Ele ofereceu apenas um sacrifício e aniquilou o pecado. Em que época foi isso, Simar? Nos fins dos tempos, que era lá naquela geração. Do nascimento de Jesus até a queda de Jerusalém, aqueles eram os últimos dias, os últimos tempos, o fim do mundo. Mas eu não acredito, então você não acredita no que está escrito. 1 Pedro 4, 7. O fim de todas as coisas está perto. Está perto é 2000 anos ou está perto, era bem perto. Seja prudente, esteja alertas para poder orar. Pedro está alertando. O fim de todas as coisas está chegando. Todas as coisas quer dizer quantas coisas? Todas. E o último aqui para a gente terminarmos, Lucas 21, 20. Jesus disse, ainda quando vocês verem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fique sabendo que logo ela será destruída.
O fim do mundo, irmãos, o fim do século, o fim daquela era a destruição de Jerusalém. Não é nada mais do que isso. Não existe fim de mundo para nós hoje. Existe o fim de cada um do ser humano. Mas se soltar uma bomba aí é outra coisa, não está escrito isso na Bíblia. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia ou na Mar, Cabo Frio, onde você está. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, que saiam logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo. E neles acontecerá tudo o que a Escritura Sagrada diz. Então, quando eles vissem Jerusalém cercada de exército, no ano 66, o general Tito cercou Jerusalém. Então, aqueles dias eram os dias da vingança, era o dia do Senhor. Então, Jesus disse, quando vocês veem acontecendo isso tudo, vocês metem o pé de Jerusalém. Se fosse a vinda de Jesus, as pessoas iriam fugir para onde? Você pode observar que Mateus 24 não tem nada a ver para você ler hoje. Querer aplicar esses versículos nos dias de hoje, eu posso aplicar como conhecimento, mostrando o que aconteceu na história. Mas você lê Mateus 24 hoje, Jesus aparecendo nas nuvens, e querer trazer para os dias de hoje, é negar toda a Escritura. E quando eles vissem aquela cidade cercada, era o dia do juízo. E eles tinham que entender que era para se cumprir todas as coisas que estavam nas Escrituras. Se cumpriu ou não? Então a Bíblia é um jornal velho, Simão. Não, meus irmãos, a Bíblia ela é verdade. Só que ela já se cumpriu. Então ela vale agora? Vale para você e eu entendermos que aquilo era verdade e aconteceu. E para eu e você saber também em que posição estamos hoje. A Bíblia foi escrita para nós? Não. Mas ela ensina a nós hoje. Ela serve para nós, sim, como ensinamento, como mudar de vida, como andar em retidão. Mas aquelas profecias, irmão, se cumpriu tudo lá. Então, quando você vê alguém pregando que Jesus vai voltar, estamos nos últimos dias, você pode saber que esse cara ele é um futurista, não consegue entender ela, está futurizando toda a Escritura. Sabe quando vai acontecer? Nunca, porque nós já estamos no reino do céu, vivemos o reino eterno. Melhor noite, paz eterna para todos.